Então, pessoal, boa tarde a todos. Vamos iniciar essa correção aqui de exercícios envolvendo gráfico pictórico, né? São gráficos que envolvem alguma imagem para representar algo, tá certo? Leitura e interpretação aqui. Então, aqui como está explicando aqui, ó, um gráfico pictórico ou pictograma do latim picto, pintado, apresenta figuras que trazem a informação de forma bem sugestiva. As ideias são transmitidas por meio de desenhos. O tamanho e ou a quantidade desses desenhos no gráfico determina a frequência dos dados. Então veja ao lado um exemplo de gráfico pictórico. Então vocês podem ver aqui o gráfico da população de uma cidade do ano de 1950 a 2010, né, o número de habitantes. Cada desenho desse, cada bonequinho desse representa 1 milhão de habitantes. Certo? Então a questão diz assim, a questão 1. Considerando o gráfico acima, quantos habitantes a mais a cidade tinha em 1990 em relação ao total de 1950? 5 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes. Como foi que vocês fizeram a continha? Em 1950 tem quantos habitantes? E em 1990? Em 1990 tem quantos bonequinhos desses em 1990? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 bonequinhos. Cada bonequinho desse vale 1 milhão. Então temos 12 milhões, não é isso? 12 milhões. Tem 6 zeros, 12 milhões. E em 1950... temos quantos bonequinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 bonequinhos, portanto 7 milhões. Então, como ele quer que calcule quantos habitantes há mais na cidade em relação a 1990 e 1950, então vocês vão fazer uma continha de subtrair, né? Assim? Então, subtraindo 12 milhões menos 5 milhões, vamos obter 7 milhões, desculpem. Aqui é 7 milhões. Pronto, então subtraindo, vamos obter 7 para 12. 7 para 12, falta 5. Portanto, 5 milhões é a diferença, certo? A resposta é essa, 5 milhões de habitantes. Ok, pessoal? Ficou entendida aí essa questão? Creio que sim, né? Questão 2. O gráfico a seguir apresenta os dados sobre a venda de Blu-ray, né? Blu-ray, que é um tipo de disco, de uma loja durante um ano. Então, veja aí o gráfico. Ó. No primeiro trimestre. Um trimestre tem quantos meses, pessoal? Um trimestre. Pode dar um toque aí no microfone, falar. Um trimestre tem... são 3 meses, né? Tri vem de 3. Um trimestre tem 3 meses. Então, como você pode ver, no primeiro trimestre tem 3 CDs. Cada CD vale 1.000 unidades. Cada CD desse aqui vale 1.000 unidades. Então, se nós temos 3 inteiros, temos 3.000. Só que tem uma parte aqui que só envolve
foi dividido aqui em quantas partes? Foi dividido em 8. Um quadrinho desse aqui foi dividido em 8 partes. Então, nós temos que pegar 1000 e dividir em 8. Se eu pegar 1000 e dividir em 8 partes, quanto é que vale um setorzinho desse aqui? Vamos lá, vou pegar aqui o 10, vou dividir por 8. 10 dividido para 8 dá 1 e sobra 2, né? Assim, 1 vezes 8, 8. E 10 menos 8, 2. Baixa o zero aqui, ó. 20 dividido por 8. Quantos 8 dá 20, pessoal? 2, né? 2 vezes 8, 16. E 16 para 20, falta 4. Então, baixa o outro zero, ó. Temos o número 40. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40 e não sobra nada, não é isso? Ou seja, deu 125. Um setorzinho desse aqui, ó. Olha a seta aí que eu estou apontando. Um setorzinho desse vale 125. Então, nesse caso, no primeiro trimestre, né, ele vai ter 3.125. Quais são as perguntas aqui do item A? De acordo com o gráfico, indique quantas unidades cada figura abaixo representa. Então, nós temos que responder ao que está sendo perguntado aqui. Bom, nessa primeira figura, vocês colocaram o que, pessoal? Podem falar. 500. Pronto, 500, porque ele está cortado aqui na diagonal, não é isso? Portanto, é a metade de 1000. Então, realmente vale 500 unidades. E quanto vale aqui na segunda figura? 250. 250. Vocês fizeram qual continha para chegar a esse resultado? Hein? Mãe, eu esqueci as mãos. Ele não está dividido aqui em 4 partes, não é? O CD foi dividido aqui em 4 partes e está sendo considerado uma dessas partes. Então, por que dá 250? Eu devo pegar 1000, né? Assim, vou pegar 1000, porque o CD inteiro vale 1000 unidades. E aí, se eu dividir por 4, realmente vai dar 250. Ó. Olha, 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 e sobra 2. Baixa o zero. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. E aí não sobra nada. Baixa o outro zero. Ó. E 0 dividido para 4 é 0. Portanto, 250. E a terceira figura vale quanto? Nessa parte aqui. Pronto, 125. Como eu já fiz a conta aqui em cima, ó, veja, eu estou circulando agora. Ó. 1000 é o CD inteiro. Se eu dividir em 8 partes, já que essa figura aqui está dividida em 8 partes, então vai dar 125. Então, a resposta é essa aí, 125. Veja aí, ó. 500 unidades, 250 e 125. Vamos lá, próxima questão. O gráfico a seguir representa os dados. É só seguir aqui o item B, né? Eu coloquei a imagem aí só para representar. Item B. Observe o gráfico, calcule mentalmente e depois responda. Em quais trimestres a venda foi inferior, quer dizer, inferior abaixo, né? A 3.500 unidades. Qual foi o trimestre? Que foi inferior. Trimestre. Primeiro. Pronto, muito bem. Só no primeiro trimestre. No primeiro que foi inferior a 3.500 unidades. Porque esse valor aqui a gente já calculou, ele dá 3.125. Não é isso? No segundo ponto, em quais trimestres
a venda foi superior, né? Superior quer dizer acima a 3.500 unidades. No segundo, no terceiro e no quarto trimestre? Pronto, foram nos outros, né? Tirando o primeiro, foi no segundo, terceiro e quarto. Nos demais, então. Segundo, terceiro e quarto. Terceiro pontinho. Quantas unidades foram vendidas no segundo trimestre? E a mais que no primeiro. Quantas unidades foram vendidas no segundo trimestre a mais que no primeiro? Bom, quantas foi no primeiro? A gente já sabe que no primeiro foi 3.125. Quantas foi no segundo? Quantas unidades foram vendidas no segundo? Me digam aí. 3.625. 3.000, que são esses 3 CDs inteiros. Aí tem a metade de um, que vale 500. Então eu tenho 3.000 mais 500 unidades, mais... Aí eu tenho um oitavo aqui, né, do CD. Um oitavo equivale a 125. Então eu estou somando 3.000 mais 500 mais 125. Então essa soma aí, ela fecha em quanto? 3.600. Mãe. 625. Muito bem. Pronto, esse aí é do segundo trimestre. Esse aqui é do segundo. E do primeiro, nós já sabemos que é 3.125. Então nós vamos fazer uma continha de subtração. Ó, 3.625, estou fazendo aqui em cima, ó, menos 3.125, para saber quantos foi vendido a mais. Vamos lá, 5 menos 5, 0, né? 2 menos 2, 0. 6 menos 1, 5. 3 menos 3, 0. Portanto, 500 CDs. 500 unidades. Bom, o quarto pontinho. Quantas unidades foram vendidas no segundo trimestre? A menos que no terceiro trimestre. 250 unidades. No segundo a gente já sabe que deu 3.625. E no terceiro tá dando... E no terceiro tá dando quanto no terceiro trimestre? No terceiro tá dando 3.000. Ó, 3 CDs inteiros vai dar 3.000. Aí tem a metade de um CD que vale 500. Aí temos 1/4 do CD. Só dividir 1.000 para 4, que dá 250. Então mais 250. E temos 1/8 do CD, que é só dividir 1.000 para 8, que vai dar 125. Então, somando 3.000 mais 500, dá 3.500, somando com 250, 3.750, com 1 mais 125, dá o quê? Hein, pessoal? Bora lá. 3.000 mais 500 mais 250 mais 125. Estou botando abaixo um do outro. Aqui, ó, 5 mais 2, 7. Vai. Aliás, 5 mais 2, 7, ok. 5 mais 2, 7 mais 1, 8. Baixo 3, 3.875. Isso foi no terceiro trimestre. E no segundo trimestre, é esse que aqui você já sabe, ó, tá anotado, 3.625. Então é só diminuir. 3.625, vamos fazer a continha de menos. 5 menos 5, 0. 7 menos 2, 5. 8 menos 6, 2. E 3 menos 3, 0. Dá 250, né? Então essa é a resposta. 250 unidades.
Item C. Quantas unidades foram vendidas em cada trimestre? Então temos que fazer uma tabela para organizar esses dados. Vocês fizeram a tabela? Sim. Vamos lá, como foi que ficou a tabela? Vamos ver se ficou parecida aqui com a minha. Eu fiz um aqui, ó. Vou colocar ela agora, viu? Então acompanhe aí. Tabela de vocês ficou assim? Trimestre, unidades vendidas. Primeiro trimestre, 3.125. Certo? A gente já sabe. Segundo trimestre, deu 3.625. Ó. Esse trimestre aqui. Terceiro trimestre, deu 3.875. A gente já fez essa conta também. E no quarto trimestre, o último aqui, dá 4.750. Correto, pessoal? Bate aí as informações direitinho. Ficou igualzinho assim. Beleza. Próxima questão. Observe as informações fornecidas pelo gráfico pictórico a seguir e descubra quanto representa um bonequinho desse. Quanto que representa? A quantidade de pessoas que já viveram no planeta. Em 8.000 antes de Cristo, tinha 5 milhões de pessoas. Bom, aí depois de Cristo, ó. Né? Depois de Cristo, tinha 300 milhões de pessoas no planeta. 300 milhões. Então, nesse caso, se nós temos dois bonequinhos representando 300 milhões de pessoas, a pergunta é: descubra quanto representa um bonequinho desse. Então, qual é a continha que eu faço para descobrir quanto é um? Hein, pessoal? Vocês estão entendendo a minha pergunta? Dois bonequinhos vale 300 milhões. Então, um bonequinho desse vale quanto? Qual é a continha que eu devo fazer? É só dividir, né? Por 2, 300 milhões. Ó. 2.000 divididos por 2. Pronto, 300 milhões dividido por 2. Para me saber quanto vale um bonequinho. Ó, vou pegar só o 30. 30 dividido por 2, não, vou pegar o 3. 3 ainda é maior do que o 2. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2, 1. Ó, sobrou 1. O que eu faço com os zeros? Os zeros aqui é só transferir lá para o quociente aqui, ó. São 5 zeros, então vou jogar todos eles aqui. Certo? 100, então deu 100 mil, né? 100, aliás, é milhões, né? Eu coloquei foi 300 mil, é 300 milhões. 300 milhões tem quantos zeros? 6 zeros, pessoal. Só ajeitar isso aqui. 300 milhões. Vamos lá, dividido por 2, então a gente já sabe que vai dar isso aqui, ó. Deu 1 e sobrou 1. Aí se eu colocar aqui, baixar esse zero aqui, vou ter 10 dividido por 2, que dá 5. 5 vezes 2, 10 e não sobra nada, né? Bom, agora o que eu vou fazer com o restante dos zeros? Jogar tudo lá à direita desse 15 aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, então jogando eles tudinho aqui, 3, 4, 5, tem que diminuir aqui um pouco, senão não dá. Ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, quantos milhões eu tenho aqui? 150 milhões. Então, a resposta é: um bonequinho desse tem 150, representa 150 milhões. Bom, então, pessoal, o exercício era só isso aí, era só pra gente tirar alguma dúvida aí, tá bom? E agora a gente retorna lá pro WhatsApp. A gente retorna para lá para que eu direcione o restante da programação de hoje, tá certo?